Olá, pessoal! Estou bem feliz aqui, mais um dia com vocês. Já fazia um tempo que a gente não fazia nenhuma live, né? E hoje eu vou iniciar a live falando sobre alguns números, alguns dados que têm a ver com o assunto que a gente vai estar abordando, né? Então, eu peguei alguns dados importantes que a gente vai colocar até algumas referências para quem quiser, e que são alarmantes, são tristes, e o que mostra a necessidade até do assunto que a gente vai falar hoje, que é neurotransmissores e cannabis. Bom, em torno de 20 mil brasileiros morrem ao ano pelo uso de medicamentos, né? 44% não respondem ao segundo tratamento psiquiátrico e começam a melhorar, às vezes, no terceiro tratamento só. 30% dos pacientes com depressão resistente cometem suicídio. E a quarta principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Isso sem contar na epidemia de opioides que a gente vem vivendo, né? Não sei, a maioria aqui, óbvio, não sabe, mas em torno de 2 meses eu sofri um acidente de carro. Uma pessoa bateu de frente comigo, meu carro teve uma perda total, e por uso de opioide, né? Então, isso tudo é muito sério e todas essas interações e tudo isso que tem acontecido, a gente precisa falar um pouquinho mais. Então, aliás, uma coisa que eu falo que é bem importante, Aline, se você quiser até colocar alguns artigos enquanto eu vou falando, pode colocar, porque aí depois a gente já começa com os nossos convidados, tá? Uma coisa que eu falo que é bastante importante, né? Um paciente, quando ele tem um distúrbio psiquiátrico, uma das grandes dificuldades, qual é? É justamente os exames que são feitos. Porque muitas vezes o diagnóstico é confundido quando ele é feito exclusivamente de uma forma clínica. Então, se você tem uma lombalgia, você pode fazer uma ressonância, você pode fazer uma tomografia, uma radiografia, uma ultrassonografia, você pode fazer exames de sangue, né? Ou seja, você tem exames laboratoriais que vão te ajudar a guiar, e isso vai viabilizar o que você tenha, talvez, uma resposta maior por ter um diagnóstico melhor feito, né? O grande problema, justamente, das doenças psiquiátricas, das doenças neurológicas, é a forma como é feito esse diagnóstico, né? Até aqui a Agni está mostrando um material que é utilizado como um questionário, que é esse aqui, para diagnóstico. No entanto, várias dessas respostas que são dadas nesse questionário, elas podem ser confundidas por alterações, por exemplo, com o hipotiroidismo, que vai dar as mesmas respostas que um paciente com depressão. Um paciente que tenha, por exemplo, um cortisol livre baixo, pode ter também essas alterações que podem confundir os resultados. E, nesse caso, o uso da medicação vai também ter um comprometimento no resultado, já que o diagnóstico já vai ser alterado, né? Então, por isso, hoje eu trouxe como proposta a gente falar um pouquinho sobre a cannabis, vamos entender como que ela age, vamos falar sobre o sistema endocannabinoide, uma série de coisas. E a gente está com alguns convidados muito especiais aqui hoje. Eu vou começar falando, vou chamar aqui, deixa eu até abrir. Primeiro, uma convidada que eu coloquei, uma amiga minha, que vai me ajudar a entrevistá-los, e que ela é maravilhosa, ela trabalha muito com obesidade, mas eu vou falar de uma forma muito breve aqui sobre ela, que ela trabalha com neurociência de alta performance, ela é especializada em nutrologia, pós-graduada em fitoterapia e plantas naturais pela USP, ciências de envelhecimento saudável e homeostase hormonal. Doutora Paula Cavalaro, pode entrar, por favor. Oi, doutora. E a experiência que ela tem, já fez vários cursos de cannabis e atua com cannabis, inclusive no emagrecimento, né, Paula? Exato. Uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Que é isso, honra minha. Imagina, super feliz de ter você comigo, viu? Você sabe que eu sou sua fã. Linda. É isso. A cannabis, ao longo desses, eu tenho 15 anos de experiência aqui na estrada, em emagrecimento, e quando a gente fala em obesidade, sobrepeso, nós temos aqui uma expectativa para daqui 2035, mais de metade da população do mundo com sobrepeso e obesidade. É um dado estatístico pela Federação Internacional de Obesidade muito alto. E aí hoje, nos bastidores, a cannabis é muito promissora. Por quê? Dentro desse contexto, todos nós sabemos que é multifatorial, o sobrepeso e seus mecanismos de ação é multifatorial, e a cannabis interage em todos esses mecanismos, do sono, a ansiedade, a centros compulsórios. Então
assim, nos nossos bastidores é muito promissor. Nossa, obrigada, Paula. Obrigada por estar aqui, por me ajudar, por trazer todo o conhecimento que você tem junto, né? Você vai me ajudar a entrevistar, mas você também vai falar com a gente, né? Porque tem bastante informação boa para nós. Bom, eu vou seguir agora só chamando o Dr. Diogo Gomes, que ele é CEO da Healthcare Medicamentos Especiais, diretor Brasil da HealthCam, especialista em fitocannabinoides de alta qualidade e é um profundo conhecedor das regulamentações do mercado canábico, né? Extremamente importante também, um assunto que a gente tem que abordar. Obrigada por estar aqui conosco hoje, doutor. Boa noite, Janete. Boa noite, doutora Paula. Boa noite a todos. Janete, um prazer esse convite para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento hoje à noite, juntamente com o professor Rafael, que também é fera no assunto. Então, vamos lá, estamos juntos para desvencilhar todo esse mistério com relação ao produto de cannabis e ao mundo canábico. Eu vou aproveitar que você já falou do Rafael, já vou chamar também o doutor Rafael Mariano de Bittencourt, que é professor titular e pesquisador da Unisul. Ele é líder do Laboratório de Neurociência Comportamental, especialista em aplicações farmacoterapêuticas da cannabis. Pessoal, isso aqui é um microcurrículo, porque senão a gente vai fazer uma live só para o currículo de vocês, né? Então, só resumindo para que as pessoas tenham uma ideia com quem que a gente está conversando hoje. Gratidão, Rafael, por estar aqui. Se quiser falar alguma coisa antes de iniciar. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite, Diogo, boa noite a Paula, Janete. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto aí que tem tido tanto destaque, né, hoje na saúde como um todo, e é tão importante que se fale sobre isso para levar aí cada vez mais conhecimento para as pessoas. Aproveitar que você já está falando, Rafael, se quiser falar um pouquinho como é que você entrou, né, nessa história toda de cannabis, por que foi sua escolha da linha de pesquisa? Então, eu estudo cannabis desde 2005, já tem um tempinho aí, né? O pessoal ainda não sabia o que era canabidiol, eu já estava pesquisando isso no laboratório, e tudo começou, na verdade, quando eu cheguei no laboratório de psicofarmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e para estudar psicofarmacologia, que era uma área que eu gostava muito, né? E tinha bastante interesse, então lá eu fiquei sabendo, assim, fui me inteirando sobre o que eles faziam de pesquisas lá nesse laboratório, e me fascinou, né, quando eu descobri as pesquisas relacionadas a cannabis, sobretudo a pesquisa relacionada ao sistema endocannabinoide, que eu nem sabia que existia um sistema de neurotransmissão endocannabinoide. Então, quando eu cheguei lá em 2005 e descobri esse universo, que foi um universo novo que se apresentou ali para mim naquele momento, né, aquele olhar de curioso, de cientista, se aguçou ainda mais, e eu pensei, eu vou ter que estudar isso, porque aqui tem muita coisa interessante, tem muita pergunta sem resposta, e o que o cientista mais gosta é desses campos onde tem mais pergunta do que resposta, né? Então eu vi logo de início, né, que seria um campo que provavelmente seria bastante explorado ainda, e eu não tive dúvidas em seguir esse caminho de continuar pesquisando o sistema endocannabinoide, a aplicação da cannabis, né? Foi quase que amor à primeira vista, vamos dizer assim. Não, sem contar que o sistema endocannabinoide nem se ensina ainda até hoje na faculdade, né? Ou seja, você começou a ver isso há 20 anos atrás, mas até hoje não é uma informação. E é uma informação, assim, de extrema necessidade, super importante, né? E até se você quiser falar um pouquinho sobre a função, falar um pouco sobre o que é esse sistema de neurotransmissão endocannabinoide, enfim. Então, tu falou uma coisa importante, Janete, que é isso nem se ensina ainda hoje na faculdade, antes de eu começar a falar do sistema de neurotransmissão, que isso é um fato, não tem na ementa de nenhuma disciplina, de nenhum curso de medicina, por exemplo, né, o que é um problemão. Agora que algumas universidades estão timidamente ainda tentando inserir alguma coisa, eu aqui na Unisul leciono para os alunos de mestrado e doutorado uma disciplina que eu criei chamada endocannabinologia aplicada à saúde, que é justamente para a gente tentar diminuir essa lacuna, né, de conhecimento que tem na formação da área da saúde como um todo. Então, esse é um ponto muito importante, né, a educação de saúde, por isso que uma conversa como essa tem um caráter educativo que eu considero fundamental, porque não se fala isso nas disciplinas, então é preciso obter esse conhecimento de outras maneiras. E uma conversa, por mais que seja uma conversa, sempre fundamentada, com responsabilidade, eu acho que é uma maneira de se fazer isso.
Sobre o sistema de neurotransmissão endocannabinoide, né, quando eu fui descobrindo esse universo, um universo cheio de peculiaridades e complexidades, inclusive, eu fui me apaixonando cada vez mais, assim, caramba, isso aqui é um campo muito bacana de estudo, né? Porque não é um sistema também que foi descoberto há muito tempo, esse sistema de neurotransmissão. Por isso dessa ausência, talvez, de conhecimento também, né? O sistema de neurotransmissão endocannabinoide foi descoberto no início da década de 1990, que é logo ali, né? 30 anos atrás, enfim, para a ciência não é nada. Então, lá em 1990, 91, 92, por ali, que a gente começou a desvendar esse sistema. E essas descobertas foram muito interessantes, né? Primeiro, queria-se entender como que os canabinoides presentes na planta, né, os fitocannabinoides, as moléculazinhas que estão na cannabis, por exemplo, e que hoje, né, são matéria-prima para vários medicamentos, como que essas moléculas atuavam no nosso organismo, sobretudo no nosso cérebro, né? Como é que essas moléculas exerciam esse efeito? E não se sabia, ali no início da década de 1990, ainda não tinha um conhecimento sobre isso. E até que se descobriu, por exemplo, que o THC ele se ligava num receptor específico no nosso cérebro, que até deram um nome de receptor CB1, receptor canabinoide tipo 1. E essa descoberta foi muito revolucionária na época, porque se tem um receptor específico que o THC se liga no nosso cérebro, esse receptor ele não está lá para receber o THC. Todo receptor que existe no nosso cérebro, né, consequentemente, existe também um ligante endógeno para esse receptor, né? Não existe um receptor órfão, né, que não tem um ligante. Toda fechadura tem a sua chave, e no cérebro é a mesma coisa. Então, se acha uma fechadura específica, como o receptor CB1, tem que ter a chave específica para se ligar nesse receptor. E como eu falei, essa ligação é muito específica, né? Então, a chave de uma porta de uma determinada casa não abre a fechadura da porta da casa do vizinho. Assim é em relação aos receptores do nosso cérebro. Então, se acharam um receptor que o THC se ligava nele, consequentemente, tinha que ter um ligante endógeno para esse receptor, né? E, consequentemente, esse ligante endógeno tinha que ser muito semelhante ao THC, porque a ligação é muito específica, né? Então, começou a se especular pela primeira vez, ali no início da década de 1990, Rafael Mechoulam, um xará meu, pesquisador búlgaro radicado em Israel, é um dos grandes nomes aí pela descoberta desse sistema, começou a se especular pela existência de um sistema de neurotransmissão endocannabinoide. E aí, né, depois, história científica, se descobriu o tal sistema endocannabinoide, um sistema de neurotransmissão complexo, com algumas peculiaridades que diferem ele dos outros sistemas de neurotransmissão clássico. A neurotransmissão ali é retrógrada, que a gente fala, por exemplo. O neurotransmissor encontrado foi dado o nome de anandamida, o primeiro endocannabinoide descoberto, anandamida. Ananda é uma palavra do sânscrito, significa felicidade, e até hoje a gente está descobrindo esse sistema e tentando entender ele cada vez mais. É um universo de possibilidades, um universo muito interessante. E o interessante é que esse sistema ele é relacionado não só com a questão assim, de depressão, ansiedade, quadros neurológicos que a gente vê assim, mas a gente começa a ver que ele tem uma relação com tudo, até com inflamação, tem relação com dor, né? Acho que até o Diogo pode falar bastante disso. A Paula, então, a gente pensa em cannabis, pensa em engordar, mas a cannabis mostra que é o contrário com a Paula, então é muito doido, a gente não sabe nada mesmo, né? É verdade. Uma das características que chama a atenção do sistema endocannabinoide é que, diferente dos outros sistemas, ele acontece de maneira reversa. Ele acontece do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Né, Rafael? Normalmente, um impulso nervoso ele acontece de um hormônio pré-sináptico para o segundo hormônio, que chama hormônio pós-sináptico, neurônio pós-sináptico. E isso acontece no sistema endocannabinoide de forma reversa. Ela acontece do segundo neurônio para o primeiro. Confirma, Rafa? É isso mesmo. E isso é uma peculiaridade que explicou muito de alguns efeitos, inclusive dos medicamentos, como o efeito antiepilético, né? Tem essa função de neuromodulação, né? Que essa era a grande pergunta naquela época, né? Para que serve esse sistema, né? Por que ele opera dessa forma, por exemplo, reversa, né? E uma das primeiras coisas que se descobriu é que esse sistema de neurotransmissão endocannabinoide,
é o principal sistema neuromodulador que a gente tem aqui no nosso sistema nervoso central. Ele modula os neurônios, né, para que eles atuem, eu sempre falo para os meus alunos, né, nem muito acima, nem muito abaixo do que precisa, né, no nível ali ideal. Então, essa neuromodulação é o que esse sistema faz, graças a isso que o Diogo acabou de falar, que eles operam de uma maneira reversa, é da pós para pré-sinápse, é o contrário do que se vê, mas é por quê? Porque ele está modulando aquele neurônio pré-sináptico no sentido como passando um recado para ele, para de liberar neurotransmissores, ou libera mais neurotransmissores, então ele modula essa atividade sináptica, e isso é muito importante. Uma pessoa que tem epilepsia está tendo um desequilíbrio neuronal ali, no sentido de muita descarga elétrica, né? O sistema endocannabinoide, teoricamente, ele vai lá e vai modular isso. Por isso que os canabinoides são tão bons para epilepsia, por exemplo. Mas então, já que você falou do neurotransmissor, Rafael, a questão, por exemplo, um paciente que ele tem uma tendência com uma dopamina mais baixa, com GABA mais baixo, uma serotonina baixa, como é que atuaria esse sistema endocannabinoide sobre esses neurotransmissores? Como é que é a população? Ele modula no neurônio pré-sináptico mesmo, ali o neurônio pré-sináptico está liberando GABA, por exemplo, né? Até teve uma parte do meu doutorado que eu fiz justamente com essa neurotransmissão, que a gente estava vendo a participação do sistema endocannabinoide na extinção de memória traumática, e apontando que os canabinoides poderiam ser importantes para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. A gente foi entender, em uma parte do meu doutorado, o que estava acontecendo de fato ali. A gente viu, por exemplo, que uma pessoa, hipoteticamente aqui uma situação, né? Uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, ela tem aqueles episódios exacerbados de ansiedade, né? Até pânico, uma série de problemas que dificulta a vida dela. É como se a amígdala daquela pessoa, uma estrutura do nosso sistema límbico ali no nosso cérebro, a amígdala é responsável pela resposta de medo, por exemplo, agressividade. Geralmente a amígdala ela é meio que controlada pelo córtex frontal, essa parte aqui do nosso cérebro, e o córtex frontal meio que dá uma inibida na amígdala, diz, ei, fica aí na tua quietinha, né? Não é para se ativar agora. E nos momentos certos, sei lá, numa situação de perigo mesmo, ele sinaliza para se ativar a amígdala. Numa pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, é como se o córtex frontal perdesse o controle, ele ficasse inibido em relação à amígdala, e a amígdala começa a se ativar com muita frequência. E daí o que a gente percebeu que os canabinoides faziam? Eles iam lá nos neurônios GABAérgicos do córtex frontal e inibiam a liberação de GABA, ou seja, liberava menos neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor que desliga, né, os neurônios. Então, inibindo a inibição, inibindo o neurotransmissor que desligava, os endocannabinoides, de uma forma indireta, potencializava o córtex frontal, que voltava a se comunicar com a amígdala de uma maneira, né, adequada, e a pessoa diminuía as respostas de ansiedade, de estresse, enfim. Né? Então, esse é um exemplo, Janete, né, de como pode ter essa regulação. Mas diminui também a liberação de glutamato, por exemplo. Tem alguns trabalhos que mostrou isso também. Isso é muito importante para epilepsia, para doenças neurodegenerativas, onde tem um excesso de glutamato e essa excitotoxicidade, né, causada pelo glutamato leva à morte neuronal, por exemplo. Então, é até neuroprotetor, inclusive, por diminuir a liberação de glutamato. Então, tem várias maneiras que pode interagir, né? E é um sistema de neuromodulação muito importante para o funcionamento do nosso sistema nervoso central, e tanto é que quando ele não funciona direito, tem alguns problemas, hoje já se fala, inclusive, na gênese de algumas patologias serem em virtude do não funcionamento desse sistema como deveria funcionar. A fibromialgia é um exemplo. Então, a fibromialgia... Não é... Ai, desculpa, fala. Imagina, e não é só no sistema nervoso central, tanto o CB1 como o CB2, eles estão interligados com todos os sistemas corpóreos. Quanto eu, nem de longe, eu estudo como vocês, né, nessa especialidade, eu também tenho aqui um foco, mas quanto mais eu me aprofundo, mais eu aprendo, mais tem neuroreceptor e mais tem conectividade no corpo. Então, quando você está falando aqui do sono, o meu paciente, que é um nicho muito focado em qualidade de vida, em estabilização de sistemas e emagrecimento, porque eu acredito que faz parte desse conjunto, quando eu uso a cannabis no sono, quando eu tiro um Rivotril, quando eu tiro um Zolpidem com o uso da cannabis, o resultado do paciente é muito suave. Sabe, essa troca ela acontece sem impacto, ela acontece de uma maneira muito leve e não é só o resultado focal que eu tenho esse resultado geral. Eu acredito mesmo que
vão ter descobertas de mais neuroreceptores, né? Até o CB2 no sistema imunológico, que eu conheci algumas vias há pouco tempo e achei, na fibromialgia, eu aprendi muito a completar, a usar tantas duas vias, porque eu não entendia como era essa descarga pré-sináptica que vocês estavam falando, até eu entender, não, o paciente com fibromialgia é um ponto fora da curva. O paciente obeso com fibromialgia, nossa, é uma dificuldade um pouquinho maior. Mas ele atua em todos, ele está em todos os receptores, assim, que eu posso falar, de via. Se eu pensar em neurotransmissor, de via compulsória, sistema de compulsão, eu tenho diversos tipos de compulsão. Sistema GABAminérgico, sistema dopaminérgico, e todos relacionados. Eu acho que tudo começa no córtex pré-frontal. Para mim, ele é o nosso polo. Então, se eu tenho aqui esses receptores atuando aqui no meu start, eu tenho um resultado diferenciado. Faz sentido? Tem uma conexão para você, professor? Sim, faz total sentido isso que tu falou, né? O sistema endocannabinoide. Aquilo que eu falei da neuromodulação, né? É uma partezinha, só é uma peça do quebra-cabeça, porque uma das coisas que já está bem. Já está bem certo hoje em relação à ciência, é que o sistema endocannabinoide ele não só controla a neuromodulação, essas funções no sistema nervoso central, mas a homeostase do organismo como um todo, né? Como um todo. Então, resposta inflamatória, resposta autoimune, ele controla a própria dor, né? Que envolve muitas vezes inflamação e tudo mais. Então, ele controla a homeostase do organismo como um todo, é um dos principais sistemas para controle homeostático, né? Para esse funcionamento ideal do organismo. E até aproveitando, Paula, que tu falou, né, que tu tem essa área da obesidade, em 2021... É uma inflamação, é um processo uma inflamação crônico. Isso, e em 2021 eu publiquei um artigo junto com colegas meus, numa revista chamada Cannabis and Cannabinoids Research. É um artigo que eu acho que ele está bem bacana, assim. Ele é um artigo que aborda especificamente a questão dos canabinoides na obesidade, pensando na perspectiva dos canabinoides como anti-inflamatórios e até antineuroinflamatórios, né? E também como reguladores da homeostase no que diz respeito ao metabolismo, né? Então a gente joga essa provocação naquele artigo, porque os canabinoides poderiam estar atuando em duas frentes, na parte da inflamação e na parte da regulação do metabolismo ali como um todo, né? E tem aí o Diogo vai saber muito mais que eu até sobre esses detalhes. O THCV, por exemplo, é um fitocannabinoide, um dos componentes ali da planta que parece até funcionar melhor nesse sentido. Enfim, é no corpo como um todo, como tu bem falou, Paula, e isso mostra o porquê de um potencial tão grande, né, de aplicação terapêutica. Só endossando um pouco o que vocês estão falando, voltando ao que o professor Rafael falou a respeito de um estudo sobre por que os fitocannabinoides representam um grande avanço na área da epilepsia. Voltando, endossando o que o Rafa falou, o sistema endocannabinoide é um sistema de homeostase. A intenção dele é regularizar esse sistema. Quando um paciente ele tem epilepsia, ele tem um problema no sistema de GABA e glutamato. Um é um inibidor, né? Um é excitatório e o outro é inibitório. Quando você vai definir o tratamento de um paciente que tem epilepsia, você vai poder optar por uma medicação que vai ter ação ou sobre GABA ou sobre glutamato. O CBD, ele tem ação sobre os dois. Você consegue regular esse sistema GABA e glutamato da maneira perfeita, utilizando uma medicação só. Por isso que muitos pacientes que fazem uso de vários anticonvulsivantes, eles chegam a usar 20 anticonvulsivantes e não tem resultado nesse tratamento. Porque o CBD, ele age no foco do problema, ele equilibra esse sistema, ele deixa a mesma quantidade de GABA e glutamato nos níveis que precisam ser. Correto, professor? É isso mesmo. Essa é a função neuromoduladora, né, do sistema. Por isso que é um sistema muito interessante, porque tu dá um benzodiazepínico, por exemplo, para uma epilepsia, ele vai lá potencializar a GABA, vai dar uma desligada nos neurônios, né? E com isso tem efeitos colaterais, problemas cognitivos, uma série de coisas, né? E quando tu fala num sistema neuromodulador, ele não desliga e nem liga total, ele mantém um nível que é o ideal. Se precisar diminuir liberação de GABA, se precisar diminuir liberação de glutamato, é bem como tu falou, Diogo. Ele vai atuar nos dois sistemas, na verdade atua em vários sistemas, né, de neurotransmissão,
fazendo esse equilíbrio, fazendo essa modulação. E, como a doutora Paula também falou, na verdade, não fica só restrito ao sistema nervoso central, né? É num corpo como um todo. Os receptores CB2 estão aí para mostrar isso. Professor Rafael, desculpe, pode falar. Falar, doutora, fica à vontade. O senhor já ouviu uma associação com naltrexona em low dose e a cannabis em receptor CB2? Desculpa, Então, receptores... Opa! É um trabalho... Você está ouvindo bem? Tô, agora sim. Agora está ouvindo? É um trabalho sobre sistema imunológico, imunomodulação, com naltrexona em low dose, que vai de 1 a 2,5 somente, dentro de uma janela de aplicação e uso da cannabis. O senhor conhece alguma coisa a respeito? Então, num geral, os canabinoides, eles tendem a ter uma certa sinergia, né? Não diria uma sinergia, mas eles talvez aumentem um pouquinho a eficiência dos opioides no geral, assim, e pessoas que tomam medicamentos opioides, por exemplo, eles no geral acontece isso, vão diminuindo a dose dos opioides com o uso de canabinoides, de repente até tiram, mas muitos, no mínimo, eles vão diminuir bastante a dose. Mas essas interações, que é uma coisa que o Diogo está estudando agora, inclusive, eu acho que é muito importante, porque poucas pessoas têm esse conhecimento, porque os canabinoides, na aplicação terapêutica, da forma como estão sendo aplicados hoje em dia, né, em maior quantidade, mais pessoas, com mais pesquisas, isso é relativamente recente. Então, a gente está aprendendo como esses medicamentos interagem com outros medicamentos, bem como eles atuam em muito tempo. Eu estava numa discussão de casos agora, e eu estava em Chicago com alguns amigos, e eles colocaram essa apresentação, que já vem sendo usada há muito tempo, eu não conhecia tantas interações a respeito, porque como a gente recebe informação, artigo ou uma aula como essa desse porte, não é todos os dias que a gente recebe esse nível de informação. Então, eu acho que são informações valiosas para os colegas que estão aqui assistindo, para as pessoas que querem entender com um pouco mais de clareza como usar o que é, e existe ainda uma generalização de medo, sabia? Quando eu falo com o meu paciente, a primeira interação que ele fala, nossa, eu escutei falar, eu sempre tive vontade, mas pode? É assim, parece que ainda existe aqui nos bastidores que é diferente dessa discussão fora daqui. Vocês passam por isso também? Vocês entendem essa realidade? Então, eu acho que desmistificar isso com a clareza, com a simplicidade que precisa mesmo, porque é uma das plantas naturais mais promissoras do mundo. O N de possibilidades que a cannabis tem é gigantesca, em todas as frentes, né? Quando a gente vê pacientes realmente com alterações significativas, tipo Alzheimer e Parkinson, é onde a gente mais se impressiona, né? Porque o resultado, a mudança que a gente vê desses pacientes é realmente impressionante. Mas deixa eu aproveitar, já que vocês estão falando sobre medicamentos, eu queria saber também sobre interação medicamentosa. Eu acho que o Diogo é muito bom para essa parte também. E se você precisa avaliar, por exemplo, quais tipos a cannabis está atuando na hora que o paciente já está fazendo uso de medicamentos, como é que você faz? Me explica um pouquinho? Boa noite. Então, justamente isso, falta bastante material científico a respeito desses tipos de interação medicamentosa com relação ao uso de cannabis. Muita coisa já se sabe, mas muita coisa ainda precisa ser estudada. A gente sabe, por exemplo, que medicamentos como fenitoína e rifampicina diminuem a meia-vida do CBD. Então, eles induzem o citocromo 450, que induz a metabolização do CBD. Então, quem faz uso de fenitoína e outros medicamentos também podem acabar diminuindo a biodisponibilidade do CBD. Outro que é bem comum em pacientes que têm problema de tireoide. A tireoide, os hormônios, levotiroxina, hormônios utilizados tireoidianos, também tem ação na excreção desse canabidiol. Então, quem faz uso desse tipo de medicamento faz com que o CBD fique biodisponível mais tempo no corpo do indivíduo que está fazendo uso. Então, para um paciente que tem, por exemplo, tireoide, faz uso de T3,
Ele pode, por exemplo, usar uma dose menor de CBD, porque esse CBD vai ficar biodisponível no corpo dele mais tempo. Que interessante, eu não sabia disso, não. Também não sabia. Outra característica são pacientes que fazem uso de varfarina, por exemplo, que são anticoagulantes. Os pacientes que fazem uso de CBD e anticoagulantes aumentam o potencial anticoagulante da varfarina. Então, o paciente que não tiver cuidado com isso pode correr risco de sangramento. Pacientes que fazem uso... Porque a cannabis tem uma ação anticoagulante também, né? Na verdade, suave, obviamente, e pode interferir, então, em quem já faz uso, teria que fazer um controle maior, né? Exato. Na verdade, os estudos apontam que a cannabis aumenta o potencial anticoagulante dessas drogas. Ela faz com que a varfarina aumente o seu potencial de ação dentro do corpo. E com isso dá para diminuir a dose, né, da medicação. Se titular corretamente. Outra medicação famosa que se usa bastante é o clobazam para epilepsia, né? Então, o CBD aumenta a biodisponibilidade do clobazam, desse medicamento dentro do corpo do paciente. Uma outra coisa bem interessante, que pacientes que têm problemas hepáticos, normalmente, ou paciente que tem câncer hepático ou cirrose hepática, algum tipo de metástase, esses pacientes, por exemplo, não fazem metabolismo de THC. Então, esses pacientes que têm problemas hepáticos devem evitar utilizar produtos de THC, porque esse THC não vai ser absorvido nem metabolizado. Ele vai ficar circulando, fazendo que aumente os efeitos deletérios do THC. Aí, nesse caso, poderia estar usando um CBD full spectrum, por exemplo? Broad spectrum. O ideal é que, se o paciente tem problemas hepáticos, ele usa um produto chamado Broad Spectrum, que é um fitocannabinoide que tem todos os fitocannabinoides presentes na extração, só se extrai o THC dessa fórmula. Durante muito tempo, Janete, acreditava-se que o Broad Spectrum era um medicamento de primeira escolha para crianças que fossem iniciar esse tratamento. Mas eu acho que o Rafa está aqui melhor do que eu, sabe que isso já caiu por terra faz tempo, né, Rafa? Hoje, os produtos com THC já estão sendo utilizados por crianças, e muito pouca... talvez seja o produto menos vendido da nossa empresa, justamente por conta você consegue uma dose muito menor e um efeito muito melhor utilizando o full spectrum, né? Entendi. Até bom isso que tu está falando, assim, que eu acho que existe muita confusão também em relação a tudo isso. Por exemplo, tenho fadiga. Se eu usar um produto sem THC, será que eu vou piorar da minha fadiga? Porque a gente, por exemplo, na visão chinesa, né, pensando em Yang, a gente pensa sempre o CBD como Yin, o THC como Yang, certo? E que talvez sempre seria interessante essa associação da planta completa por conta do efeito entourage, do efeito carroça. Isso. O efeito entourage fala. A gente tem hoje... Vamos falar de diferentes produtos de cannabis. Eu tenho hoje ou o full spectrum, que nesse produto eu tenho até 0,3% de THC, é uma fração de THC, mas essa pequena fração tem uma ação em sinergia que potencializa os efeitos dessa medicação. Eu tenho um produto que é Broad Spectrum, que a gente acabou de falar, que é um produto com todos os fitocannabinoides e neles não tem nenhum tipo de THC. O nível de THC dele é 0. Ele passa por um processo de extração e se extrai o THC dessa forma. Um outro produto que também é muito pouco vendido, muito pouco utilizado, é o CBD isolado. Nesse produto, eu não tenho nenhum outro fitocannabinoide, eu só tenho CBD isolado. Olha, é um produto nunca vi muitos estudos a respeito, não é um produto de bastante utilidade, porque é difícil alguém que queira modular apenas CBD sem os outros fitocannabinoides que acabam agindo em sinergia. Entendi. Deu para entender, pessoal? Sim, claro, deu perfeito.
Mas e nesse caso, quando a gente pensa em fadiga, em depressão, será que se eu fizer um uso do CBD com um broad spectrum, por exemplo, né? Eu não tenho um risco maior também de a longo prazo agravar essa depressão por não ter THC ou não? Assim, o CBD ele é um ansiolítico, correto? Ele tem ação ansiolítica. O THC ele é um ansiogênico, correto? Sim. Mas Nossa, essa informação foi preciosa, porque você conseguiu simplificar, acho que 1 hora de aula em 2 frases. Foi brilhante. Acho que quem estiver assistindo isso aqui é um ouro. Obrigado. Então, assim, o CBD, mesmo que seja em broad spectrum, é lógico que eu não vou utilizar num paciente com esse tipo de problema um produto, por exemplo, eu tenho produtos 1 para 1, CBD e THC. Então, são produtos ricos em THC. Para um paciente que tem problema de ansiedade generalizada, não é indicado que ele faça uso de produtos ricos em THC. Mas um produto full spectrum, ele não é um produto rico em THC, é um produto que tem THC, até 0,3%. Eu tenho produto de THC com 50%. Então, nesse paciente que tem ansiedade generalizada, não é indicado eu utilizar um produto com alto teor de THC, justamente por conta que pode ter os efeitos deletérios e ansiogênicos do uso de THC. Tá? Mas não impede o paciente de utilizar um produto full spectrum, por exemplo. Esse paciente ele vai ter bons resultados com um produto full spectrum, porque esse produto só tem 3% de THC. Perfeito. Correto, professor? É isso aí, é isso aí. E esse como o Diogo falou, essa questão do efeito comitiva hoje já está muito bem aceita, né? A gente tem o topo da pirâmide de evidência científica, tem uma revisão sistemática com meta-análise, por exemplo, uma publicada na Frontiers in Neurology por um colega meu, Fabrício Pamplona, que mostra que o óleo full spectrum ele tem um efeito muito mais interessante para epilepsias refratárias do que um óleo CBD isolado, né? Então, o CBD isolado hoje é a exceção da regra, assim, né? São pouquíssimas situações que tu vai precisar escolher um CBD isolado. No mínimo, um broad spectrum, como o Diogo falou, que daí tem tudo, não tem o THC, que pode ser o problema, mas tem todo o resto, tem terpenos, flavonoides, enfim, que é um laboratório inteiro, ele é uma farmacopeia dentro da planta, a gente fala, né? E tudo é importante, ao que parece. Então, e como o Diogo bem colocou também, no full spectrum é 0,3% THC, é uma quantidade pequena, mas que essa quantidade pequena já dá o sinergismo necessário ali para ter uma eficácia bacana, assim. E no caso como transtorno de humor, como a depressão, né, que a Janete estava falando, a gente fala que nesses casos é interessante ter uma pitada de THC. Funciona melhor quando tem essa pitada de THC, né? E para casos de dor crônica, por exemplo, daí precisa ser muito mais do que uma pitada, inclusive. É o medicamento que o Diogo falou, um para um, né? Com 50% THC e tal. Para dor crônica já precisaria uma situação dessas, assim. O THC... Pode falar, professor. Pode falar. Fala. THC... Professor Rafael, quando a gente vai pensar em dor crônica, o senhor vai titulando no decorrer do dia ou o senhor coloca as doses tituladas de acordo com a necessidade? Por exemplo, eu sou uma incentivadora da atividade física, eu acho que ela, tenho certeza que ela faz parte da nossa liberdade de movimento, tanto agora quanto em qualquer idade, mas na melhor idade principalmente. E uma das limitações que os meus pacientes com dor crônica e fibromialgia colocam na mesa eu vou fazer o exercício e eu sinto mais dor. E você vai falar para a pessoa, está lá na zona de conforto, de novo, um córtex pré-frontal, como que você vai tirar a zona de conforto? Então, a cannabis, ela me auxilia e, habitualmente, eu não tenho uma receita de bolo para isso. Vai muito da prática. Eu tenho ali uma fórmula, mas eu gosto de usar ela titulando, assim, graduando, de acordo com o nível, a intensidade. O senhor utiliza dessa mesma maneira? É exatamente assim, inclusive nas pesquisas a gente faz assim, né? Tu tem que ir titulando e é muito individualizado. Cada pessoa responde de uma pessoa diferente, de um jeito diferente. Eu acho que isso é bacana também de trabalhar com canabinoides, eu falo que esse medicamento ele reaproxima médico e paciente, né?
porque tu precisa ter um conhecimento mais amplo do paciente, precisa ir conhecendo ele ao longo do tempo, inclusive, e fazendo essa titulação, e aí tu vai ajustando a dose. Às vezes uma pessoa que tem exatamente as mesmas condições clínicas vão responder de forma completamente diferente, assim, a um determinado óleo. Uma determinada dose já é o suficiente para um, o outro vai precisar 2 vezes mais, ou metade. Enfim, é bem individualizado, né? E é assim o caminho, é com calma, né? A gente fala, começa devagar, continua devagar, né? Segue devagar o processo, porque com canabinoides é assim, um mês, às vezes, para fazer esse controle da dose para determinada pessoa, depois começa a responder. Então, é com paciência, é assim mesmo que funciona. E daí, nesse processo, né, a pessoa começa a se sentir melhor, e quando tu acha que ela se sentiu melhor numa determinada dose, para por ali, não precisa mais aumentar, e fica por ali, né? Se necessário, em algum momento faz esse manejamento, mas, no geral, é relativamente tranquilo depois que acha a dose ideal. Doutora Paula, esse ano eu tive a oportunidade de ter ido em 2 congressos relacionados à dor. Um de dor orofacial, que foi em São Paulo, um congresso de odontologia, e teve um congresso de dor direcionado à ortopedia. Esse ano se falou bastante sobre um fitocannabinoide novo que se chama CBG, que se chama canabigerol. Só se falou sobre esse novo fitocannabinoide, que também é possível modular canabigerol em pacientes com dor. Uma característica do paciente que tem fibromialgia, por exemplo, é que o paciente não dorme. Então, a regulação do sono está diretamente ligado à resposta do tratamento da dor desse paciente. Por mais que o CBD, o THC, tenha ação sobre os receptores amiloides, por exemplo, mas o fato de você equilibrar um sistema, o paciente consegue dormir melhor, então ele tem uma resposta melhor ao tratamento, ele vai se sentir melhor. O paciente que dormiu melhor sente menos dor, por exemplo. Então, é interessante porque o CBD, os fitocannabinoides, eles têm vários tipos de ação. Ele age desde da ação global desse tratamento. O paciente, a família do paciente, percebe a melhora no tratamento e ele próprio consegue ver a melhora do que ele buscava. Então, isso é muito bonito. Eu estou com uma paciente, ela foi para o hospital com uso de morfina, uma paciente, ela sofreu uma lesão escapular fazendo atividade física, tem fibromialgia, tem, dentro do espectro autista, uma paciente autista desde uma infância, mãe psiquiatra, e nada tirava a dor. Ela foi para o meu consultório para tomar um soro, eu falei, você não usa nada. Foi uma semana titulando dose mínima, assim, então... Você fala, nossa, é incrível, porque é apto, parece que os neuroreceptores têm aptidão, sabe, para a necessidade. Mas, professor, a última pergunta, depois eu não falo mais, eu estou com um artigo aqui que eu não tive a oportunidade de mostrar como que age dentro de ondas teta. Quando a gente fala de sono, eu sou hipniatra, gosto muito disso e a gente estava entendendo como é que o cannabis atua dentro de ondas de relaxamento. O senhor sabe falar um pouquinho a respeito, professor, por favor? Essa é uma área que eu confesso que eu não me aprofundei muito, assim, que não tem muito a ver com a minha prática aqui de pesquisa, mas eu li algumas coisas sobre, assim, e dentro dessa perspectiva de neuromodulação, né, o nosso cérebro ele precisa de uma preparação para entrar no estado de sono, né, todo uma questão química, inclusive alguns neurotransmissores sendo liberados em algumas partes do cérebro, por exemplo, que vão modulando essas ondas, né, e elas favorecem um sono de qualidade, por exemplo. Então, os canabinoides, eles agem em alguns desses neurotransmissores que possivelmente, né, como uma consequência indireta, modulam vamos dizer assim, um funcionamento normal dessas ondas no pré-sono e no sono, um sistema parece que atua, assim, dá essa interação ao sistema colinérgico, por exemplo, que tem uma função ali importante em relação ao sono, usando canabinoides interagem com essa característica de neuromodulação no sistema colinérgico, favorecendo a atuação deles para o preparo do sono. É como se essa neuromodulação como um todo favorece essa forma de trabalhar do cérebro, né, para ele dormir melhor, para ele se preparar para o sono e para depois manter o sono, que é uma coisa interessante, né? Não é só tu induzir o sono, mas é tu manter o sono depois. E ele faz muito isso, principalmente pacientes com fibromialgia, crianças com transtorno do espectro autista, né?
Mas essa é uma questão, doutora Paula, dentre as várias, que a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Entende? A gente não tem muito essa... A gente já sabe pouco sobre o sono no geral na neurociência. Sobre o sono nem se fala. E os canabinoides, nesse contexto, ainda precisa de muita pesquisa assim, para a gente entender de fato o que está acontecendo, né? Nessas ondas cerebrais, se há uma sincronização melhor, né? Precisa mais estudos para isso. Então, é um desses campos que a gente tem mais pergunta do que resposta, e eu, particularmente, tenho ainda menos resposta, porque não é uma área que estudo com muita frequência. Mas... Ai, desculpa, Paula. Não, é maravilhoso. O tanto de artigo aqui, de know-how que o senhor tem. Já descansou, o paciente já desacelerou, já utilizou. E se ele atua em 2 tempos, essa já é uma resposta incrível. Sim, e inclusive, né, para o sono, que é ideal, um óleo full espectro pode ser interessante e tudo mais, eu quero dormir às 11 horas da noite, né? Não tomar um medicamento 10 para as 11, né? Toma 1 hora antes, pelo menos, enfim, porque daí ele vai fazendo esse trabalho de sincronizar tudo que precisa, de resposta. Essa dica de ouro, né? Desacelerar. Eu tomo óleo à noite antes de dormir, por exemplo. Eu gosto de fazer esse uso, né? E, inclusive, tu falou aí na melhor idade, né? Hoje já se fala em reposição endocannabinoide. Conforme a idade vai passando, isso vai ser uma coisa muito falada aí no futuro, com certeza, de fazer essa reposição do sistema endocannabinoide, né? Por uma série de questões, né? Eu já faço a minha aqui, vamos dizer assim. Que maravilhoso, nunca tinha ouvido falar nesse termo. E eu para o sono, eu acho que me ajuda bastante, assim, né? E eu tomo umas 2 horas antes, né? Porque eu começo a me preparar ali, e quando eu vejo, né? Eu tô com aquele sono bom de início e depois se mantém, mas é um processo que leva uns minutos ali, né? Não é um efeito imediato, inclusive. Não sei, o Diogo deve ter muito mais coisa para falar sobre isso também. Não, até uma pergunta aqui que o pessoal fez, já que a gente falou que uma aumenta a ansiedade, né? Que o THC poderia aumentar a ansiedade, até seria contraindicado em pacientes já ansiosos, né? E então, todas as perguntas que fizeram, provavelmente por conta disso, perguntam, então, quando a pessoa quer tratar insônia, se pode usar o THC ou se tem que usar só o CBD, o Broad Spectrum, por exemplo, como seria aí? Diogo? Vamos lá. Assim, na prática clínica, atendendo médicos e pacientes diariamente, o que acontece? O mesmo medicamento, cada paciente responde de forma individualizada. Às vezes, eu preciso de 2 gotas, mas a Janete vai precisar de 30 gotas. E a gente só vai saber no momento que iniciar o tratamento, a quanto cada um vai responder. Eu tenho um produto específico que chama Cannabinol, que é CBN. É um produto que nos Estados Unidos, durante muitos anos, precisava de receita médica para comprar, porque ele induz o sono dos pacientes. Mas, voltando à pergunta da doutora Paula, os materiais científicos a respeito do CBN no sono, eu só vi um artigo publicado até hoje. Então, sabe-se que funciona. A via que funciona é um mistério. Inclusive, eu tenho alguns representantes, é um produto que eu não enfatizo muito as vendas desse produto, porque a literatura é muito escassa sobre o que se fala e sobre o mecanismo de ação sobre esse produto. E como farmacêutico, eu tenho um pouco pé atrás. Mas o que eu sei é que funciona. Uma outra característica é assim, o paciente pode dormir utilizando o full spectrum, normal. Ele vai utilizar o full spectrum de manhã e de noite. Ele não vai dormir de manhã, ele vai dormir no horário que ele tem que dormir à noite. Ele vai fazer o uso desse produto no horário da manhã, ele não vai sentir sono algum. Mas à noite, quando ele for tomar essa medicação, ele for deitar na cama, relaxar, o momento dele dormir, ele vai dormir. E vai ter um sono muito melhor, ele vai ter um sono muito mais tranquilo, não vai acordar no meio da noite. Isso é muito comum. Faz umas 2 ou 3 semanas, eu tive um caso bem específico, um médico aqui de Balneário Camboriú, que estava fazendo uso do CBN, adorou ele durante, acho que ele fez uso durante 2 ou 3 semanas, estava me mandando mensagens elogiando o produto, adorando o tratamento, e certo dia, ele não dormiu aquela noite. E ele me mandou uma mensagem, um texto cabeludo, falando que ele não havia dormido aquela noite, que o medicamento não havia dado resultado. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Se ele dormiu todo esse tempo,
e não dormiu aquela noite. E eu chutei uma pergunta e acabei acertando. Eu falei, doutor, o senhor fez uso de corticoide? Quem faz uso de corticoide não dorme. Isso é a coisa mais antiga do mundo. Paciente que faz uso dexametasona, qualquer ona da vida, não dorme naquela noite. E naquela dia ele havia tomado uma injeção de corticoide. Então, cada caso é um caso, precisa ser analisado. Cada paciente, ela assim, ó, eu posso induzir sono, por exemplo, com CBN, como eu posso induzir sono com THC. Como eu vou escolher esse paciente? Quem é apto para tomar o THC e quem não é apto para tomar o CBN? Cada caso é um caso. Você sempre vai iniciar o medicamento de primeira escolha, o CBD. O CBD é o papa de todo mundo. Todo mundo começa com o CBD. Se regula a vontade desse paciente fazendo... Oi, desculpa. Olha só, uma das perguntas é exatamente essa. Você inicia o tratamento com full spectrum e tem outra pessoa perguntando exatamente isso que você está falando. Não, Assim, Aham. primeiramente, o full spectrum é um medicamento de primeira escolha. Eu vi que teve uma pergunta que falava full spectrum 1 para 1. Não existe full spectrum 1 para 1, né? O full spectrum ele é inteiro, é o extrato inteiro desse produto. 1 para 1, eu tenho um produto que chama HC Plus, que é um produto que vem 1000 mg de CBD com 1000 mg de THC. Esse produto é bastante utilizado para quem quer induzir o sono desse paciente. Talvez seja o campeão de vendas para indução de sono desses pacientes. Lembra que a gente falou ali atrás que o THC ele pode ser um ansiogênico, mas ele funciona para quem quer induzir o sono. Então, são coisas que estão nas entrelinhas que a gente não sabe exatamente o que acontece, ou o mecanismo que isso acontece. Por isso que a gente carece de bastante estudo, mas a gente sabe que funciona e a prática clínica é fantástica. A doutora Paula aqui, que faz uso com seus pacientes, é prova que isso acontece de fato, a doutora Janete. E o CBN também pode ser utilizado. Lembra daquela história que a gente começou? O paciente precisa ser elegível a utilizar o CBD. Ele não pode ter nenhum problema hepático, por exemplo. Então, se ele é um paciente que tem problema hepático, eu não vou usar THC para induzir o sono desse paciente. Eu vou usar o CBN, por exemplo. Eu vou usar o CBD associado. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? É porque, assim, é complexo. A gente está falando, paciente que tem uma fibromialgia, a gente usa o THC nele. Esse paciente dorme e, como você disse, ele alcança um sono profundo, que antigamente ele teria que usar um Miosan e mais uma droga e mais outra droga associada, e ainda ele sentia dor em se mexer na cama. Sabe, esse relato é um relato muito, muito bonito para mim. Paula, dói quando eu viro na cama, mesmo tomando um relaxante muscular ou um corticoide, até o corticoide, né? Às vezes, pela dor, o paciente vai esgotando medicação. E você resume tudo isso. Hoje, esse paciente em específico que eu estou falando usa 12 gotas. Só que eu não consegui só com o CBD. Eu consegui quando eu associei uma dose um pouco maior do THC. Na época, eu tinha medo da insônia. É incrível porque a gente vai também muito... eu acho que você tem razão quando disse aproximou o paciente, o médico do paciente. Porque a gente vai entendendo como é a rotina, como é o horário, como é a vida e como é a dor, sem julgar. A partir do momento que você coloca isso, eu acho que é muito bonito o resultado. Uma outra questão que é bastante importante os prescritores prestarem atenção nos seus pacientes. Muitos pacientes que fazem uso de produtos ricos em THC apresentam um efeito colateral clássico, o aumento do apetite. Então, é o risco-benefício que você vai avaliar com essa paciente. Essa paciente tem fibromialgia? Se ela responder ao THC e ela não tiver aumento de apetite, isso é possível que não aconteça, mas é possível que aumente o apetite. Acho que cortou o Diogo. Deu uma travadinha. Comorbidades associadas. Então, tudo isso precisa ser avaliado junto na prática, na consulta desse médico. Caiu aqui a minha conexão? Não. Caiu. Um pouquinho. Caiu.
Peraí, mas porque essa parte muito me interessa. Foi Nossa Senhora da Magreza aqui colocando um auxílio-benefício aqui. Porque assim, quando fala em ganhar apetite, eu não quero, não. Eu quero devolver, perder apetite aqui. Me ensina Paula, aqui, Diogo, como que faz. Você já ouviu falar no fitocannabinoide chamado THCV? Já. A tetrahidrocannabivalina, ele é um fitocannabinoide relativamente novo. Como a gente sabe que o sistema endocannabinoide tem ação sobre a fome, porque os usuários de maconha, a primeira coisa que eles relatam é a famosa larica. Então, se sabe que esse sistema tem ação sobre o sistema da fome, se lançou o THCV, que é tetrahidrocannabivalina. Esse fitocannabinoide tem uma característica muito peculiar. Ele reduz o apetite do paciente, ele aumenta a saciedade, ele é um produto específico para um paciente. Não gostaria de levantar isso, eu tive até uma conversa hoje a respeito disso. O THCV, ele é um produto destinado para um paciente que tem síndrome metabólica, ele é um diabético do tipo 2. Eu não gosto de fazer uma propaganda sobre... A Ozempic também. Até ela ser publicada, ou Monjaro agora. Isso. É porque nós temos bastidores. Quando fala em emagrecimento, existe esse mesmo cuidado que você está tendo agora em se posicionar. Então, assim, lembrando que esse THCV ele tem ação sobre a grelina, ou seja, reduz o apetite do paciente. Ele tem ação sobre a adiponectina, ou seja, ele melhora o perfil insulínico do paciente, porque o paciente diabético tipo 2 ele tem uma resistência insulínica. Então, os estudos mostram que, além de reduzir a fome, aumento da saciedade, além de tudo isso, ainda melhora o perfil insulínico do paciente. Também tem estudos falando sobre redução de até 50% dos triglicerídeos hepáticos, ou seja, o paciente que tem cirrose hepática pode se beneficiar do uso dessa medicação. Tem bastante aplicabilidade, é um produto que a gente vende bastante na empresa para médicos e pacientes. Só que eu não gosto de levantar a bandeira que é um produto voltado para o emagrecimento. Para o emagrecimento. O emagrecimento, ele é uma ação global. É igual construir uma parede. A gente precisa de cimento, a gente precisa de tijolo, a gente precisa de concreto. É isso. Precisa estabilizar o sono, a ansiedade. Ele faz isso, né? Eu só não fazia com esse em específico. É muito bom. Os resultados dele são fantásticos, doutora. Quero todos, por favor. Pode. Já comprei todos que você tem. Perfeito. Será um prazer, com certeza. Pessoal, já está dando horário, mas eu queria responder algumas perguntas que ficaram aqui, que eu acho ruim deixar as pessoas com dúvidas, já que estão aqui, né? Mas olha que delícia, quando é leve, Janete, não passou. Eu tomei um susto agora que você falou. Não passou a hora. Não passou, não deu nem tempo da gente fazer um terço das perguntas ainda. Viu? Verdade. Vamos ter que fazer uma outra live em continuação dessa, inclusive. É verdade. Verdade. Parte 2, precisamos. Na verdade, vai ter um curso dia 9 agora, no curso dia 9 de dezembro, em São Paulo. O professor Rafael vai estar ministrando essa aula, vai dar um show, com certeza. Todos os interessados, aí está a propaganda, o material da aula, junto com o professor Efraim, que é o papa da medicina ortomolecular no Brasil. Vai estar bastante gente conhecida nesse dia, muita gente que quiser participar, vai ser um prazer receber a todos, com certeza. Bem lembrado, Diogo, bem lembrado. Esse curso aqui, uma das coisas que eu comecei falando hoje foi justamente a dificuldade de fechar um diagnóstico, que até hoje, quando a gente tem distúrbios dos neurotransmissores, a grande dificuldade é essa, né? Existirem exames, às vezes, específicos que te apontem aonde você tem que trabalhar, o que está acontecendo. E às vezes você usa o inibidor de recaptação de serotonina e o paciente não tem nenhum problema relacionado à serotonina, por exemplo, né? E por isso a dificuldade das trocas de medicações, demora de resultado, enfim. Mas agora o doutor Efraim ele vai estar dando um curso junto com o professor Rafael, né? Onde ele vai explicar sobre o lançamento de um exame que faz uma avaliação, é um exame que era feito nos Estados Unidos, agora vai ser feito no Brasil,
que é um exame que faz uma avaliação dos neurotransmissores para a pessoa poder realmente avaliar como é que está a dopamina, a serotonina, a GABA, etc. E ele vai fazer não só a forma de diagnóstico que é feita através desses exames, mas ele vai explicar também através de suplementos, vitaminas, minerais, enfim, da parte ortomolecular, mas também medicamentosa, obviamente, quando necessário, né? E aí, o doutor Efraim entra com essa parte, ensinando tudo isso, e o doutor Rafael vem para complementar e fechar com chave de ouro para falar um pouquinho sobre essa parte do sistema endocannabinoide, a cannabis, como que ela entra aqui, né? Até quem tiver interesse, pessoal, nesse curso, vai ser em São Paulo, ele vai ser híbrido, então vai ter presencial e online. Tem o QR Code aqui, caso alguém tenha interesse, que é o QR Code do Lemos Laboratório, que é o Gabriel, onde estão sendo feitas as inscrições, tá? Muito obrigada, Diogo, por lembrar, viu? Imagina, isso é importantíssimo. As pessoas interessadas nesse assunto, espero encontrá-las todas no dia 9. Eu vou estar lá presente também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser nos perguntar, é um prazer para a Healthcare. Gente, eu nem acredito que eu vou estar com vocês. Vai ser demais. Eu vou ter que tomar um calmante nesse dia, não vai dar toda a cannabis. Eu vou ter que ir para o Rivotril mesmo. Um CBD. O Rafael está preparando uma aulaça, que ele até hoje nunca deu essa aula. Ele está preparando uma aula específica para esse dia. A gente está bem feliz com o resultado. Vai ser muito bom encontrar todo mundo. Obrigado mesmo, Janete. Obrigado pelo convite. Infelizmente, a nossa live não deu para falar 1/3 do nosso assunto que a gente ia abordar hoje. Verdade. Não deu, acabou. Quando deu, acabou o horário, infelizmente. Não, gente, mas vamos responder algumas dúvidas, pode? Rapidinho, pode ser? Por favor. Olha, aqui tem... só um momentinho, deixa eu achar. Aqui, para dor crônica, vocês começam com... Claro, gente, que não dá para ser uma aula, é uma live, né? Mas dentro do possível, responder da forma como puderem. Se vocês começam com full spectrum ou iniciam com o produto 1 para 1? Primeiro, o paciente inicia com full spectrum, vai aumentando a dose. Se o paciente não responder e ainda assim sentir dor, você modula, você associa um outro tipo de óleo, que é um produto rico em THC. O ideal é que esse produto seja feito uma dose menor associada durante o dia e uma dose maior associada à noite, porque ela vai ter ação, além da ação nos receptores vaniloides, ação sobre a dor específica, aumenta também o relaxamento. Então, o THC é o principal constituinte causador de efeitos colaterais da planta da cannabis. A grande maioria dos efeitos colaterais está relacionado ao THC. Então, é importante a gente não modular tanto o THC. Lembra que é o risco-benefício. O quanto de dor essa pessoa tem, o quanto é importante isso para o paciente. Mas, em via de regra, uma dose menor de THC, se necessário, durante o dia, e uma dose um pouco mais expressiva durante a noite, para que esse paciente consiga dormir. É isso, exatamente isso. Aqui uma outra pergunta, então, se vocês podem falar sobre o fitocannabinol na crise convulsiva não especificada, por favor, resultados. Então, em relação à epilepsia, é onde a gente tem, assim, de longe, muita evidência mesmo, estudo clínico, como eu falei, tem revisão sistemática com meta-análise, que é o topo da pirâmide de evidência científica, né? Então, para a epilepsia, no geral, eu até falo que o que se fala hoje, né? Na epilepsia refratária, vai tentando de tudo e, por último, quando não deu nada certo, tenta os canabinoides. Eu acho essa uma abordagem muito errada. Entende? Tem que ser primeira escolha, começa por ali. Tem muito menos efeitos colaterais do que todos os outros que tu vai tentar, e o principal, é muito mais eficaz do que todos os outros que tu vai tentar, né? Então já começa por aquele que funciona melhor e dá menos problema, né? Então, para a epilepsia, independente da epilepsia, tem muitos resultados interessantes. 100% responde? Não, isso não é assim com medicamento nenhum, mas eu posso dizer seguramente que mais de 80% vai responder muito bem. Então, é uma evidência bem bacana que tem nesse contexto, e eu acho que deveria ser primeira escolha, inclusive. Independente da idade,
Assim, ó, o uso de fitocannabinoides, ele é de primeira escolha em países de primeiro mundo. O Brasil, ele é a medicação de última escolha. O professor Rafael ali falou, quando eu atendo bastante pacientes que têm crises epiléticas, como que acontece? Como é feito o controle? Se faz um mapa de quantas convulsões esse paciente tem por dia, num mapa de um mês. Então, assim, o paciente que tinha 5 crises de convulsão diária acaba tendo uma crise a cada um mês. E ainda assim, esse paciente consegue ajustar uma dose para que ele não tenha mais nem essa uma crise durante o mês. Então, cada paciente responde de uma maneira até chegar à sua dose que vai ser eficiente. Então, às vezes é um caminho que demora, mas ele acontece. O paciente precisa... Lembrando que esse paciente pode ter ganho peso durante o tempo, então ele precisa aumentar também um pouquinho a dose. Existem vários fatores relacionados durante esse tempo que podem contribuir para ele continuar tendo uma convulsão mensal, por exemplo. Perfeito. Tinha uma pergunta aqui, se a longo prazo, se existem já algumas pesquisas mostrando possíveis efeitos colaterais. Então, os efeitos a longo prazo, né, como até então, né, agora que a gente começou a usar mais os canabinoides como medicamento, a gente não está falando de nenhuma novidade, né, a cannabis como medicamento é milenar já, mas do ponto de vista da ciência moderna, né, com esse olhar mais de perto sobre tudo isso, com as ferramentas que a gente tem hoje, então ainda falta muitas informações, porque a gente não tem pessoas assim consumindo medicamentos à base de cannabis há 20 anos, para a gente observar. Até uma pergunta que se faz muito é se não vai ter uma tolerância em relação ao efeito antiepilético. Com o tempo, não vai perder esse efeito? Essa é uma pergunta em aberto, por exemplo. A gente não sabe ainda. A princípio, não tem se observado muito, mas não se sabe. Da mesma forma, os efeitos colaterais, a longo prazo, o que pode acontecer? Num geral, por conhecer, né, as funções do sistema endocannabinoide, por ser um medicamento aí com uma origem natural, muito mais tranquila, é muito possível que não vai ter grandes problemas, assim, nem se compara a outros medicamentos que atuam em outros sistemas, por exemplo, né? Mas essa é uma daquelas perguntas que daqui a um tempo que a gente vai começar a ter mais respostas. Perfeito. Uma das coisas que eu já tinha lido, inclusive, que vai se criando, né? À medida que vai usando, você vai criando uma tolerância à cannabis e que muitas vezes tem que ir aumentando a dose e que uma das coisas que se faz é ou dar uma pausa, né? De alguns dias e depois retomar, isso ajuda a você poder voltar à dose, ou trocar o tipo de cannabis, de flor que você está usando também é outra alternativa, né, nesses casos, em relação à acomodação, certo? Mudar o estímulo também muda... Eu ia pegar esse adendo, mudar o estímulo. Mudar o quê? Então, assim, o estímulo. A maneira que você estimula esse paciente. O sistema endocannabinoide é um sistema que tem ação sob demanda. Você precisa fornecer substrato para que ele aconteça. É comum que o paciente vá fazendo uso a longo prazo, precise de doses maiores. Isso acontece principalmente com pacientes que fazem uso de cannabis vaporizada, que fumam a cannabis. Normalmente esses pacientes necessitam de doses maiores para ter um efeito efetivo. Isso não é novidade, né, Rafa? A gente já sabe que os pacientes que fazem uso de cannabis, de cannabis recreativa, eles necessitam de doses normalmente maiores. A tolerância se observa, né? Acontece, como acontece com várias outras substâncias no geral, né? Isso tende a acontecer. Do ponto de vista médico, como a gente está tratando muitas vezes de doses menores do que a usada de forma recreativa, adulta, enfim, essa tolerância ela é muito menos perceptível, tanto é que aquilo que eu falei, né? A gente não tem ainda uma percepção clara disso acontecendo como efeito antiepilético, por exemplo, mas é uma coisa a se ficar atenta também, né? Que pode acontecer de forma que precise mudar o estímulo, esse tipo de coisa, né? Fazer outras abordagens. Ó, eu vi aqui, passando aqui, um beijo do seu malvado favorito, viu? Eu vi aqui a mensagem. Ei, eu sei que tem muita pergunta aqui, mas se a gente pudesse falar só um pouquinho sobre... eu acho que é o assunto da moda, eu acho que todo mundo agora usa Vinvance e tem pensamento acelerado, tem até medo de falar o nome,
Mas eu acho que o que é porque viralizou, né? Tudo é um diagnóstico único. E como que a gente poderia correlacionar vocês que têm esse embasamento, Diogo, Rafael, a cannabis e o pensamento acelerado? Posso falar ou você, Rafa? Claro, fica à vontade, Diogo. A gente tem um produto que chama Munimais, que é um produto rico em CBG, canabigerol, o mesmo produto que saiu no Congresso para dor, que a gente falou anteriormente. Só que ele é um produto que não se deve utilizar durante a noite, porque os pacientes não dormem, porque ele aumenta a cognição. Eu tenho vários pacientes, vários médicos neurologistas que prescrevem esse produto para substituir o Venvance, por exemplo, porque ele aumenta demais a disponibilidade do paciente, ele fica mais ágil. A impressão que se dá é que você é um estimulante, de fato. Lógico, não tem uma comparação tão grande com o Venvance, mas pessoas substituem o Venvance por ele porque aumenta, de fato, a disponibilidade desses pacientes, a disposição e a cognição. Nossa, e a concentração, o foco dopaminérgico ali, atua aumenta também? Bastante. Nossa, talvez um dos mais vendidos que a gente tem hoje. As pessoas... Porque hoje tem uma epidemia de Venvance. Todo mundo hoje toma Venvance por alguma coisa, correto? Essas pessoas que querem desmamar do Venvance estão entrando com CBG e pacientes que também têm TDAH, muitos neurologistas prescrevem o CBG por conta do aumento da cognição do medicamento. Só que precisa tomar cuidado com ele no horário da noite, senão o paciente não dorme. Está na moda TDAH, né? Está na moda, todo mundo tem agora, todo mundo... Se não tem, teve um dia, eu acho que tem, faz parte de tudo. Mas aí, eu não tenho eu não conheço, não sei trabalhar com CBG. Poderia se associar, então, uma pergunta, o CBG pelo dia e um CBD pela noite? Pode. Você pode utilizar esse produto de CBG, de canabigerol, ele é um produto utilizado mais para durante o dia e ele também pode ser associado, tá? Muitos médicos gostam de associar o CBG durante o dia e o CBN durante a noite. Mas inclusive, esse estudo... Sim. Esse estudo com TDAH é um estudo que eu tenho muita vontade de fazer, um estudo clínico bem feito, né, bem desenhado, porque tem pouquíssima coisa assim. O que tem, às vezes, é com pacientes com transtorno do espectro autista, que daí tem a comorbidade, eles vejam também os resultados no TDAH e tudo mais, mas carece de estudos, né, com mais respaldo, assim, estudo clínico e tudo mais. É uma das vontades que eu tenho como estudo. É só querer fazer, que o patrocinador tá tudo certo. Opa, vamos conversar. Com certeza. Eita, que a live rendeu, hein? Eita, que foi bom isso aqui. E eu estou paciente. Pronto, já chatei. Não, gente, agora é sério. Estavam perguntando aqui hoje se esses produtos são nacionais, né? Olha, nem dá tempo da gente começar a falar, que é algo que eu queria falar sobre os produtos nacionais, etc. Mas esses produtos que o Diogo estava comentando são importados. A gente deixou agora há pouco o contato, inclusive, do Dr. Diogo, e aonde vocês podem, quem quiser saber mais sobre os produtos, quem quiser adquirir os produtos, tá aí o contato. Deixamos também o contato do Dr. Rafael. E, Paula, você quer passar também o seu Instagram ou algum contato seu? Também, mas eu estou aqui focada no meu THCV, que vai ser minha... Estou aqui focada, eu não consigo nem pensar em outra coisa. Já estou aqui com a lista de pacientes aqui. Vai ser um presente meu, doutora Paula, com certeza vou te mandar um para conhecer. Estou com a lista de pacientes aqui que eu já vou começar a utilizar e eu acho incrível. Meus pacientes, eles são muito maleáveis, sabe? Principalmente para produtos naturais ou que você tenha uma opção que substitua outros. Nossa, já estou... Não, pessoal, deixa eu falar. É que essa live tá tão boa que a gente não consegue parar de perguntar. E aí vem as perguntas de lá. A gente também quer perguntar, mas a gente tem que encerrar, já passamos do tempo.
Foi demais, foi uma delícia realmente essa conversa, e de verdade, assim, a gente tem que marcar a parte 2 aqui, a gente segue, porque é muita coisa para falar, e nem com a parte 2 a gente vai acabar nunca, na verdade, né? Não. Mas eu queria agradecer muito. Oi? Eu gostaria de agradecer o convite, de verdade, de estar aqui no meio de tanta gente fera. É um prazer inenarrável poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e agradecer realmente uma próxima oportunidade, conte com a gente. Mais uma vez, lembrando do curso no dia 9, pessoal, o professor Rafael vai dar essa aula 50 vezes melhor. Vai estar todo mundo lá. Dias inteiros, gente, ouvindo esses feras, pelo amor de Deus, é por isso que eu falei, de dar mal-estar até, de ansiedade. Eu já sou fã do Efraim, agora eu sou fã do Rafael, e só estou pensando aqui, eu assinei um contrato, a minha equipe chegou hoje com um contrato, que eu não iria mais viajar, eles colocaram um calendário fechado para a minha agenda. Eu tô aqui pensando, mas estou a cabeça aqui pensando, não, eu vou dar um jeito, eu vou remanejar minha agenda para eu estar aí. Bem, Paula, porque você viu o que te espera, né? Vale a pena. Eu fiz vários cursos de cannabis e eu falo assim, infelizmente, tem muito curso que fala no fim, passa conhecimento, né? E uma hora de live com vocês, a gente às vezes aprende muito mais que muito curso. Então, eu agradeço muito, agradeço você, Paula, por estar aqui comigo, me ajudando também. Eu que agradeço, sou fã, aprendi um monte aqui, já vou ter uma nova melhor amiga chamada THCV aqui do meu lado. Adorei, foi leve, foi uma delícia, energia aqui deliciosa. Agradeço também, pessoal, prazerzaço aqui conversar com vocês, foi leve também, concordo, né? Não, quando a conversa a gente não vê o tempo passar é porque ela foi leve, foi boa. E vai ser um prazer enorme também encontrar vocês lá em São Paulo, né, para conversar e aprender um pouco mais juntos sobre esse tema. Obrigado mesmo. Obrigada, adorei. Um beijo. Profissionais que estão na live, que tiver alguma dúvida na prescrição, tiver qualquer dúvida com relação à prescrição de fitocannabinoides, as suas aplicabilidades, meu contato está aí, pode me chamar no meu telefone. Vai ser um prazer responder todas as perguntas que aqui não foram respondidas. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Obrigada, foi perfeita. Tchau, pessoal. Boa noite. Sua energia. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.